Bom, pessoal, dando continuidade então à nossa aula, agora nós vamos conversar a respeito da classificação dos ossos, que de acordo com sua forma podem ser classificados em ossos longos, curtos, planos, irregulares ou pneumáticos. Então, a partir de agora, eu vou apresentar as características de cada uma dessa classificação, assim como exemplos. Vamos começar conversando a respeito dos ossos longos. Como o próprio nome já diz, o osso longo ele se caracteriza por ser maior em comprimento em comparação às outras dimensões de largura e espessura. Então, esses ossos longos, eles apresentam um eixo cilíndrico que é denominado de diáfise, que se comunica com suas extremidades, que são designadas de epífises, por uma região chamada de metáfise. Nos animais jovens, nessa metáfise ocorre cartilagem e com o avançar da idade vai ocorrendo a ossificação, formando um osso único. No interior desses ossos longos, geralmente vai ocorrer uma cavidade, que é a cavidade medular, que é preenchida pela medula óssea. Na região da diáfise, a substância compacta ela tende a ser mais espessa e ela vai se tornando mais delgada nas regiões das epífises, tá ok? E daí vocês vão me questionar, onde ocorrem ossos longos? Ossos longos ocorrem em especial nos membros torácico e pélvico e eles estão implicados na ação como alavanca, ou seja, eles vão atuar na sustentação do corpo e também na locomoção. Quais são os exemplos de ossos longos que nós temos? No membro torácico, nós temos aqui, constituindo o braço, indicando aqui no meu corpo, nós temos o húmero, o rádio ulna, metacarpo e as falanges. Já no membro pélvico, nós teremos o fêmur, que é o maior osso do corpo, que vai se articular ali com tíbia e fíbula, que também são ossos longos, metatarsos e falanges. Não se preocupem que nas próximas aulas eu vou apresentar cada um desses ossos com suas características, peculiaridades, com seus detalhes para vocês. Agora, os ossos curtos, eles se caracterizam por apresentar as 3 dimensões similares, ou seja, são ossos cuboides cuja comprimento, largura e espessura são similares. Eles vão apresentar uma camada de substância compacta mais fina em comparação à diáfise do osso longo e seu interior vai ocorrer o osso esponjoso, a substância esponjosa, onde existem os espaços medulares que em alguns ossos curtos pode ser preenchido pela medula óssea. Aqui mais uma diferença comparando osso curto com osso longo, enquanto no osso longo ocorre o canal medular, nos ossos curtos não vai existir o canal medular. O que vai ocorrer no interior dos ossos curtos é a presença de osso esponjoso e esses espaços medulares que podem ser preenchidos pela medula óssea. E aonde ocorrem esses ossos curtos? Onde nós temos exemplos de ossos curtos. Então, nós temos os ossos do carpo, que aqui eu estou indicando, no ser humano ocorre na região do punho. Então, nessa região do nosso punho, existem diversos ossos curtos, que são os ossos do carpo, que no animal, de acordo com a nomenclatura zootécnica, essa região recebe o nome de joelho zootécnico, e no membro pélvico nós temos na região do nosso calcanhar os ossos do tarso, que no animal, de acordo com a nomenclatura zootécnica, essa região é designada como jarrete zootécnico. Ainda como outros exemplos de ossos curtos, nós temos os ossos sesamoides, que ocorre também entre as articulações das falanges, e um outro exemplo de osso sesamoide, que é um osso curto, nós temos a patela, que se articula ali com o fêmur, tíbia e fíbula, formando a articulação do joelho. E qual que é a função desses ossos curtos? Eles estão implicados na absorção de impacto e difusão de pressão,
Se vocês pensarem que a maioria dos animais domésticos, né, eles apoiam o seu corpo sobre os seus membros torácicos e pélvicos, ou seja, se a gente pensar num animal quadrúpede, toda a pressão, toda a força do corpo está apoiada nesses membros, nesses ossos longos que constituem o membro. Então, esses ossos do carpo e do tarso servem justamente para absorver os impactos e difundir essa pressão que é exercida sobre as falanges. Então, nesta imagem, estão representados os ossos do tarso, na região do jarrete isotécnico, mas nas próximas aulas referente à anatomia do sistema esquelético, eu vou apresentar todos os ossos e suas designações que compõem, né, os ossos do tarso, os ossos do carpo. E os ossos planos? Eles se caracterizam por apresentar o comprimento e largura similares e muito maiores do que a espessura, ou seja, eles são ossos finos, expandidos em duas dimensões, ou seja, são ossos achatados. Então, o osso plano ele é constituído como se fossem duas placas de substância compacta preenchido com pouquíssima substância esponjosa. E qual que é a implicação? Para que servem os ossos planos? Eles estão implicados especialmente na fixação de musculatura e na proteção de alguns órgãos vitais. Então, nesta imagem, nós temos representado a escápula. Notem que ela é como se fosse um osso achatado. Comprimento, ela é grande, né? Ela em comprimento e largura, porém, é um osso fino. Então, comprimento e largura são maiores do que a espessura nesse osso. Exemplos de ossos planos. Onde ocorrem ossos planos no corpo do animal? Então, nós temos o crânio, é constituído por ossos planos e está implicado na proteção do encéfalo. Nós vimos que a escápula, juntamente com o gradil costal, vão realizar a proteção do pulmão e do coração, sendo a escápula um osso plano, e a região da pelve também. Então, a pelve ela é constituída por ossos planos, em especial o ilho, e ela está implicada na proteção dos órgãos que compõem o sistema genito-urinário, e na fêmea, em especial, a pelve ela vai proteger os órgãos que compõem o sistema reprodutor. Então, aqui nós temos algumas imagens mostrando os ossos do crânio, que são ossos planos. Na segunda imagem, nós temos a pelve, onde vocês notam a presença do ilho, que também é um osso plano. E na terceira imagem, nós temos a escápula. Veremos mais adiante todos esses ossos de maneira detalhada. E os ossos pneumáticos, o que são esses ossos? São ossos que apresentam espaços aéreos, ou seja, seios no seu interior, e esses espaços que ocorrem no interior desses ossos se comunicam com o ambiente externo. Aonde ocorrem ossos pneumáticos? Então, na maioria dos animais domésticos, esses ossos pneumáticos ocorrem em ossos que constituem o crânio, como, por exemplo, o osso frontal e o osso maxilar. E esses espaços que ocorrem dentro desses ossos pneumáticos, eles se comunicam com o ambiente externo. Então, ocorre um fluxo de ar dentro desses ossos. E para que serve? Qual que é a importância da existência desses ossos? Primeiro, a presença desses espaços no interior desses ossos reduz o seu peso, serve também como proteção em caso de concussão, né, de batidas, né? Ele possibilita também uma umidificação e aquecimento do ar, uma vez que existe um fluxo de ar interno. E no caso, por exemplo, das aves, também ocorrem alguns ossos no corpo da ave, que são ossos pneumáticos, que está implicado justamente na redução do peso desses ossos, possibilitando assim que a ave consiga voar. E os ossos irregulares, gente, são aqueles ossos que não têm um formato definido, que não têm um formato típico e apresentam também funções variadas. Então, eles estão implicados seja na proteção, quanto no suporte do esqueleto ou fixação muscular. Então,
Onde nós temos ossos irregulares? O que nós temos de exemplo de osso irregular? Nós temos as vértebras, representadas nessa figura no canto superior direito do slide, e também alguns ossos da base do crânio, conforme representado na figura do canto inferior direito desse slide. Existem ossos ainda, gente, que não se enquadram em nenhuma das classificações anteriores, que é o caso, em especial, da costela. A costela, ela parece um osso longo, só que diferente do osso longo, embora ela seja longa, né, embora ela seja grande em comprimento, ela é um osso achatado e diferente dos ossos longos, ela não tem canal medular no seu interior. Então, ela é um osso alongado e devido a essas características, ela não se enquadra em nenhuma das classificações anteriores. Então, de acordo com o seu formato, os ossos podem ser classificados, né, nessas classificações anteriores que eu apresentei para vocês, e conforme vocês forem entrando em contato com os ossos ao longo dessa nossa disciplina, ao longo dessa parte de anatomia do sistema esquelético, conforme vocês forem conhecendo os diferentes ossos que constituem o esqueleto, vocês vão conseguir realizar a classificação desses ossos de acordo com sua forma. Bom, didaticamente, o esqueleto ainda pode ser dividido em esqueleto axial, apendicular e esplâncnico. O esqueleto axial compreende todos os ossos que constituem o eixo do corpo do animal. Então, o esqueleto axial vai envolver os ossos do crânio, os ossos da coluna vertebral, da costela e externo, tá? Enquanto que os ossos do esqueleto apendicular envolvem, né, os membros torácicos e pélvicos, que nas próximas aulas nós vamos ver em detalhes cada osso que constituem os membros. E nós temos aí ainda o esqueleto esplâncnico, que representam, né, que compreendem os ossos que encontram-se inseridos em tecidos moles e que não se articulam com o restante do esqueleto. Esses ossos ocorrem apenas em algumas espécies, como por exemplo, nós temos o osso peniano, que ocorre dentro do pênis do cão, e o osso do coração, do bovino ou do carneiro, que é um osso cardíaco que ocorre na saída da aorta do ventrículo esquerdo. Então, essas imagens aqui é só para representar para vocês. Então, a setinha vermelha está indicando os ossos que constituem o esqueleto axial, ou seja, ossos que constituem o eixo do corpo do animal. Então, ossos do crânio, da coluna vertebral e do gradil costal, costela e externo. Nessa outra imagem, nós temos as setinhas indicando os ossos que constituem o membro torácico, que é o membro anterior, e o membro pélvico, que é o membro posterior. E nesta imagem nós temos indicado aqui, ó, no canto inferior esquerdo do slide, a imagem do pênis, né, uma estrutura anatômica do pênis de um cão, e no seu interior encontra-se representado, indicado pela setinha vermelha, o osso peniano, que nessa outra imagem aqui no canto superior esquerdo do slide, nós temos esse osso peniano dissecado, né, ele foi removido do interior do pênis do cão, para evidenciar sua presença. E nesta outra imagem aqui, nós temos o coração de um bovino ou de um carneiro, e a setinha vermelha está representando a presença dessa estrutura óssea, né, do osso cardíaco, que ocorre na saída da aorta do ventrículo esquerdo. Então, gente, essa nossa primeira aula, ela foi introdutória sobre a anatomia do sistema esquelético, e nós vamos dar continuidade a esse assunto nas nossas próximas aulas. Então, na próxima aula teórica 2B e a aula teórica 2C, nós vamos continuar falando a respeito da anatomia do sistema esquelético, agora com enfoque à nomenclatura anatômica dos diferentes ossos que constituem o esqueleto.